Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o calor, o que é o calor, para que serve, todas essas coisas. Espero que vocês gostem. Bom, precisamos entender o que é o calor. Calor é uma forma de transferir energia de um corpo para o outro, devido a uma diferença de temperatura. E sempre o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Temperatura é uma grandeza macroscópica que ela nos informa sobre a energia cinética média das partículas dentro de um sistema. Bom, serve para várias situações. Vou citar 3 delas. Trem a vapor, esquentar alimentos, esquentar o planeta Terra também, ou qualquer outro planeta. Bom, o calor está relacionado com o aumento ou a diminuição da temperatura. E vocês já perceberam que alguns corpos não variam a temperatura da mesma maneira? Por exemplo, assim, quando a gente fornece a mesma quantidade de calor para uma colher de metal e mesma quantidade de calor para uma colher de madeira, elas não vão ter a mesma variação de temperatura. E isso é chamado de capacidade térmica. Na verdade, quem define isso é a capacidade térmica. Capacidade térmica é o quanto de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que ele varie em 1 grau na sua temperatura. Você já reparou que em alguns materiais que ao receberem calor não mudam de estado físico, mas outros mudam? Pois é, isso é chamado calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação na temperatura, onde essa variação da temperatura corresponda a 1 grau. E cada substância tem o seu calor específico. Por exemplo, o metal tem um, o mercúrio tem outro, a água tem outro. Cada substância tem o seu calor específico. O calor sensível é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo. E, nesse caso, quando tem calor sensível, este corpo está com seu estado físico constante, então quer dizer que ele não varia seu estado. Bom, agora, calor latente. Latente vem de latência. Latência é transformação. Nesse caso, calor latente é a quantidade de calor necessário para que um corpo varie seu estado físico e também o que acontece. A temperatura, nesse caso, a variação da temperatura é constante nesse corpo. Por exemplo, no gelo, quando o gelo está lá saindo do gelo para o líquido, acontece a transformação, acontece ali o calor latente. E nesse caso a temperatura é constante. Agora falando sobre as formas de transferência de calor. Temos 3 formas. Temos a condução, a convecção e a radiação. Bom, a convecção precisa-se de ter um meio material e precisa de ter um contato entre um corpo e outro, que tem uma diferença de temperatura. Por exemplo, fogo e uma colher. Para ter condução na forma de calor, a gente precisa de ter esses 2 objetos e que estejam em contato. Agora, na forma de convecção, nós precisamos de um fluido, qualquer fluido, seja gás ou líquido, e de um meio material. Não precisa ter contato. Por exemplo,
quando se tem dentro de uma panela um líquido e esse líquido não está em contato diretamente com o fogo. No entanto, ele recebe o calor dali, certo? Desse fogo. Primeira lei da termodinâmica. Calor. Trabalho. E nós temos o terceira forma de transferência de calor, que é a radiação. Nesse, a gente não precisa ter contato literal entre esses corpos, esses materiais. No entanto, ele também não precisa de meio material para se propagar. Por exemplo, mas precisa de ter uma diferença de temperatura. Exemplo disso é o Sol com a Terra. O Sol tá lá, ele passa pelo vácuo, lá do universo e tal, espacial, não sei como fala. Enfim, ele passa por lá e chega na Terra. A gente não tem contato direto com o Sol, obviamente. Mas tem fluidos e tal. Enfim, pode passar por fluidos também. Obrigada. Obrigada pela atenção. Ai, meu Deus.